Fala, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Galera, pela quinta vez seguida, resiliência que se chama, né? A gente tá tentando aqui, dependendo dessa plataforma maravilhosa que a gente chama. E, cara, não tá indo, não tá indo. A Gleice é uma quantidade de peso demais e tá difícil. Ela já entrou aqui, ela vai solicitar. Espero que dessa vez dê certo. Tô quase chorando aqui com vocês. Mas acontece, acho que faz parte, não tem problema. Tem algumas pessoas entrando já, a Gleice já entrou. É isso, galera. Vamos pra cima, acontece. Faz parte. Gleice, não dá, cara. Você é muito de peso. Deixa eu ver, ela entrou. Tá bom o sinal pra todo mundo? Como que tá, gente? Não tá pixelado e tal? Legal. Que bom que tá bom, Bruno. Esperar a Gleice entrar e solicitar. Tá, beleza. A Gleice já solicitou. Já. Top. Gleice, agora Será que vai? Tá perfeito, agora acho que vai. Tem tudo pra dar certo. Que dificuldade. Não, eu já nem fico mais nervosa com isso. Eu já dou risada, porque já aconteceu tantas vezes comigo que, como diz o Onei Araújo, né? Lives foram feitas para dar errado. Então, tamo aí. Ai, meu Deus. Não, mas que dificuldade. E você cantou isso antes, eu tava comentando com a Bruna. Você cantou, ó, comigo é difícil, fica tranquilo. Por isso que eu tô até mais tranquilo aqui. Não, acontece mesmo. Até porque essa semana, né? A gente já começou a semana com instabilidade, né? Com tudo que aconteceu com o tio Mark, deixando a gente bem apavorado, né? Muito apavorado. Mais apavorado ele, imagino eu. Mas que bom. Agora tá tudo estável aqui. Espero que continue assim. Todo mundo aqui manda energias positivas pra gente que vai dar certo. Olha a Paty entrando. Paty é minha aluna. Ah, que legal. Oi, Paty. Boa noite. Tudo bom? O Michael entrando pela quinta vez seguida ali. O Michael entra, sai. Ele desligou o roteador de casa dele porque não tinha um problema na internet dele. O problema era nosso, viu, Michael? Fica tranquilo. Mas olha só, para você ter noção, como tem alguma coisa de errado mesmo, porque eu não consigo, aonde vai aparecer nos comentários das pessoas que vai entrando, eu não consigo abaixar os comentários que nem dava para fazer antigamente, sabe? Eles não abaixam, ó. Caramba. Então, realmente tem... Hã? O Thiago falando lá. Ele não tá aqui, mas ele tá ouvindo tudo, viu? Aí ele fica dando palpite. Gleison, mas tá bom. Antes de tudo, um prazer. Muito legal de receber você aqui com a gente. E obrigado por ter aceitado também. Acho que vai ser bem legal, bem proveitoso. Vamos conhecer um lado da Gleice, que as pessoas provavelmente não conhecem ainda. Vai ser bem legal. Tá bom? Então, um grande prazer falar com você. Para quem não sabe, a gente já é amigo, né, nessa nossa vida. Nós somos amigos de casais ali e eu e a Gleice somos os que mais falam dos dois casais, né? Então a gente fala, o Thiago e a Bruna estão mais quietinhos. E é isso, gente. Olha só, ele tá falando que eu falo muito. Ah, fala bastante. A gente compete bastante quando a gente sai. Mas o mais legal, gente, a história da Gleice é fantástica. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre aqui, então espero que vocês gostem bastante. Gleice, então para começar, eu queria começar um pouquinho quem que era a Gleicezinha, que nasceu aqui em Cornélio, como que foi esse início em si, porque hoje você tem essa comunidade espanhola que vem crescendo a cada dia. Como que era esse início da Gleice, o início da sua história, essa infância em si? Onde surgiu ir para a Espanha? Por que surgiu? Tá. Foi assim, na realidade, quando a gente... Vamos colocar a linha de tempo certa aqui, né? Foi em quando eu fui embora para a Espanha, foi em 2006. O meu pai já tinha ido primeiro. Ele foi em busca de trabalho e outros assuntos relacionados. Aí ele foi em 2005, ficou um ano lá, trabalhando, vendo se ia dar certo, se tinha possibilidade realmente dele pegar toda a família e levar a gente para lá, né? E aí, em 2006, a gente foi. Ele voltou, pegou toda a família e falou, vamos embora, né? Então, até eu brinco, eu sempre falo pro pessoal do meu perfil, né? Para os meus alunos, inclusive, eu falo assim que toda essa questão com o espanhol, para mim, sempre foi um caso de amor e ódio.
Porque quando a gente se mudou para a Espanha, eu tinha o espanhol como, eu gosto do espanhol pelo fato de que a novela que eu tanto seguia, que eu era tanto fã do Rebelde, né? Eles falavam em Uhum. espanhol. Então era assim, o espanhol para mim era aquilo. O espanhol para mim era Rebelde, não era outra coisa. E para ele como idioma mesmo, assim, para falar, eu não via tanta necessidade pelo que hoje eu explico para eles que isso é uma falsa ideia que a gente tem, que eu acreditava assim, mas para que eu vou aprender espanhol? É super parecido com o português, por que eu vou perder tempo aprendendo espanhol, né? E aí, quando a gente se mudou, que meu pai falou assim, não, ó, deu certo, tô indo buscar vocês, a gente vai mudar pra Espanha. Eu falei assim, epa, pera lá. Sério isso? Sério que a gente vai ir justo pro país que eu não tô acostumada com o idioma, que eu não vejo tanta graça no idioma. Tô sendo absolutamente sincera aqui. E é Sim, para sim. as pessoas já perceberem como as coisas mudam na nossa vida e que é por isso que a gente não pode bater o martelo sempre, sabe? Ter uma ideia muito fixa e sim ir mudando essa ideia com o decorrer do tempo, né? E aí a gente foi embora para lá. Eu brinco que eu falo que eu cheguei lá, coloquei o pé no aeroporto, escutei os espanhóis falando entre eles, eu já foi aquele choque, né? Porque eu fui embora, saí do Brasil achando que eu ia chegar lá e que eu ia entender absolutamente tudo, né? Aliás, eu entendia todas as músicas, né? Todas as músicas que eu escutava do Rebelde eu entendia, então é óbvio que eu ia entender espanhol. E no final a gente chegou lá e a hora que eu escutei todos aqueles espanhóis falando, conversando, eu não entendia nada. E aí foi quando eu vi que eu falei assim, peraí, então isso realmente está na minha cabeça e os idiomas são parecidos, mas talvez eles sejam parecidos na hora que a gente lê, na hora que a gente escuta alguma coisa de vez em quando, uma música que você está tão acostumada a escutar, ela acaba se tornando uma coisa assim, que você escuta ela tão repetidas vezes que você acaba entendendo, né? E aí eu vi que realmente não era aquilo. E com isso, chegando lá, eu fui embora com 14 anos, eu tinha começado a oitava série no Brasil, então chegando lá, eu tive que começar a oitava série lá novamente. Então foi chegar e já me inserir totalmente no colégio, no instituto, com a galera só falando em espanhol. Então, aos poucos, aquilo que eu não via necessidade ou aquilo que eu não gostava tanto se tornou. Hoje eu digo que naquela época, depois de um ano e pouco que eu estava ali no meio deles, que eu comecei a aprender a falar espanhol, que eu consegui me desenvolver em espanhol e tudo mais, se tornou o que era a história de amor e ódio, se tornou realmente uma paixão, porque eu via que, inclusive, como eu tive que aprender o idioma depois de grande, que é diferente quando você aprende o idioma desde criancinha, né? Eu Sim, comecei a sim. ver que eu me expressava muito melhor naquela língua. Que naquele idioma eu conseguia expressar muito melhor aquilo que eu realmente tinha dentro da cabeça. E a partir daí Caramba. eu falo que se tornou uma história de amor realmente, porque hoje estamos aqui ensinando espanhol, né? E Sim, sim. aí nisso foi ensino médio, terminei ensino fundamental, terminei ensino médio, fiz a faculdade lá e depois que eu retornei para o Brasil. E voltando em relação a isso no ensino em si, qual foi a receptividade deles? Eles são muito receptivos? Você fez amizades fáceis? Como que foi isso? Essa adaptação mesmo, que eu achei a parte mais difícil, né? Você deixar sua família, seus primos, tios e amigos aqui no Brasil para ir para outro país. Isso é em qual ano? A internet também não era difícil comunicação, né? Como Isso foi em 2006. 2006. Então, comunicação via internet não é que nem a facilidade que tem hoje o WhatsApp, enfim. Não, não, Então, não. como que foi Pelo essa relação para contrário, você? então, quando a gente foi embora, isso foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade. Porque tava assim, toda a minha família, né? Vamos supor, meu irmão era muito criança, então ele praticamente não notou tanto essa diferença, né? De um lugar para o outro. Minha irmã já era mais adulta, ela foi embora, levou o namorado, então, tipo, talvez aquela pessoa que ela mais ia sentir falta, ela levou junto, então o problema já diminuiu bastante aí. E agora eu fui embora bem na época que eu estava totalmente na minha adolescência no Brasil, né? E abandonei os meus amigos, abandonei os colegas, abandonei a família, os parentes. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de estar muito
entre os parentes, entre a família, eu era muito acostumada a ficar o dia inteirinho na casa da minha avó, com meus primos. Então, quando a gente foi embora, que a gente chegou lá, que tinha toda essa questão da internet, que não existia, no caso, existia internet, mas não era que nem hoje, não existia WhatsApp, não existia nada disso, né? Até a própria ligação era difícil. Para você ter noção, quando a gente precisava ligar para alguém aqui do Brasil, você tinha que discar um número diferente, você pegava o telefone fixo, discava um número diferente de uma outra empresa, aí essa empresa fazia a intermediação com o número do telefone fixo aqui do Brasil, sabe? E aí eu lembro que ainda você fazia a ligação, eles falavam o quanto ia cobrar, né? Quantos cêntimos era por minuto e tal, tal, tal. E claro, era aquela ligação super rápida, né? Oi, tudo bem? Tá tudo bem? Tal, não sei o que, e desligava, porque senão ficava muito caro. E na época, só que o que me salvou um pouco foi que na época existia o MSN. Era a época do Orkut, não sei quem vai lembrar do Orkut aqui, mas era a época do Orkut e a época do MSN. Você tinha o seu Budipoke? O Budipoke, aquele bonequinho. Sim, sim, mas isso já era quase no final do Orkut, né? Isso daí. Eu entrei nessa época, viu? Né, Bruno? Mas que legal. Então, o MSN salvou muito. E daí você conseguia manter esse contato em si. E fazer amigos na Espanha, como que foi? Então, aí em relação à amizade, eu cheguei lá, o bom que quando a gente chega no colégio que meu pai conseguiu me colocar, eles tinham aula de enlace. A aula de enlace, ela era um grupo onde todos os alunos de fora, os alunos estrangeiros chegavam naquela escola, aí primeiro eles ficavam nesse grupo, nessa aula de enlace, para aprender o básico do espanhol, para depois ser inserido nas salas, onde você ia ter todas as matérias, né? Física, matemática, o normal. E aí, só que eu fiquei muito pouco tempo. Eu acho que se eu fiquei um mês foi muito. Porque, então, daí no que eu cheguei lá e fiquei esse período ali, foi um pouco melhor. Porque o que acontece? Eu cheguei numa sala onde as outras pessoas estavam na mesma situação que eu. Então, a gente estava na mesma situação, sabe? Eles não eram brasileiros, mas eles tinha muçulmano, tinha o italiano, se eu não me equivoco. Sim, tinha italiano, tinha chineses. Então, assim, eles não eram brasileiros, mas eles também estavam com a dificuldade de aprender espanhol. Então, foi mais suave. E nesse quesito também, os professores que estavam ali ensinando alguma coisa pra gente, eles já estavam com aquela mentalidade também que a gente não sabia, né? Talvez tinha alguém ali que não sabia absolutamente nada do espanhol. Então, nisso, eu fui criando amizade com eles e foi mais fácil. Aí eu já entrei para dentro da sala de aula, a sala de aula onde estava todo mundo mesmo. Só que, novamente, foi uma coisa muito boa para mim, porque na hora que eles me colocaram na sala de aula, porque aí eles vão inserindo aos poucos, né? Por exemplo, eles me colocaram primeiro na sala de educação física, naquelas matérias onde não exigia muito conhecimento, né? Por exemplo, imagina uma aula inteira de espanhol de história, ou de filosofia, ou de sociologia. É muita coisa. Então, talvez ia ser mais difícil para mim, para eu conseguir entender o espanhol. Então, foi aos poucos. Só que aí, na escola que eu estudava também, tinha assim, o grupo, a sala, a turma, né? Turma A, B, C, e tinha a turma D. Essa turma D, normalmente, eram os alunos que reprovavam mais, que tinham mais dificuldade e tal, tal, tal. Então, realmente, foi uma coisa progressiva, sabe? E isso eu falo que foi muito bom, porque eu entendi que o idioma você nunca vai conseguir aprender ele da noite para o dia. Ele é progressivo. E isso foram coisas que foi me ajudando. E aí assim, eu chegava lá, eles vinham, conversavam comigo. O que eu gosto muito dos espanhóis é que eles são muito na deles e são muito diretos, só que quando eles se interessam realmente para saber de você, eles vêm, perguntam de onde que você é, o que que você faz, por que que você veio embora, se você tá gostando. Então, eles sempre foram bastante receptivos comigo. Disso eu não tenho nada que reclamar mesmo. Legal. Aí depois, quando eu entrei na outra turma, aí os próprios amigos, aí eu já comecei a ter amizade mesmo, de ter aquele grupinho e não sei o quê. E a partir desse momento também foi quando daí meu espanhol decolou, né? Porque aí eu falava mesmo. E eu imagino que nesse meio tempo você ficou nesse ensino médio e depois foi pro ensino, não, ensino fundamental, ensino médio? O médio é o último, né? Isso mesmo. E
E como, porque a sua profissão em si, você se formou na primeira faculdade como engenheira, né? Sim. E daí você se forma, onde sai a vontade de atuar nesse campo? Porque hoje você é professora. Sua área de Uhum. Tem profissão nada a é ver. como professora em si. Não tem nenhuma relação. Onde surgiu esse amor? Porque é bioquímica, né? Que você é engenheiro bioquímica. Não, eu fiz engenharia química. Química, né? E onde surgiu esse amor por química em si, para atuar nesse campo de profissão? Ou foi algo visando, plano de carreira, negócios em si? O que você pensou para determinar? Porque hoje você não atua, né? Não é atuante nessa área, né? Sim. Isso é até legal de falar porque todo mundo me pergunta, né? Mas se você fez engenharia química e não tá atuando, você é louca, né? É o que eu mais escuto. Mas é que foi exatamente Sim. isso. Quando lá na Espanha, quando você está terminando o ensino médio, a tua nota média do ensino médio inteiro serve como nota para a hora que você vai fazer vestibular. Entendeu? É como se fosse mais ou menos. Acho que o Hum, Enem hoje, mais ou menos, funciona mais ou menos assim, eu acho. Então era assim: entendi. toda a minha nota média do ensino médio era 60% da minha nota do vestibular. E só 40% era a minha nota realmente da prova que eu ia fazer do vestibular. Entende? Uhum. Então, quando você terminava o ensino médio, você já tinha que ter muito certo o que você ia querer estudar. Por quê? Porque você tinha a nota do ensino Que médio. responsabilidade. Que responsabilidade, né? Sim. É E muito, é muito, aí, é muito novo para decidir alguma coisa, né? exatamente. E aí e é assim, você termina em maio, você termina as provas em maio, e final de junho você já tem que estar fazendo vestibular. Então você tem um período muito curto aí. Então, quando eu estava terminando, eu falava assim, gente, eu não tinha certeza do que eu queria fazer, de qual faculdade eu queria fazer. Quando eu era mais criança, eu pensava muito em medicina, depois ficou para trás, esqueci essa ideia. Ainda bem, porque eu nunca teria dado certo para ser médica, porque hoje, com qualquer coisa, eu passo mal. Mas aí eu pensava assim, bom, o que eu vou fazer da minha vida, né? E nesse panorama, eu já tinha muito claro que quando eu terminasse a minha faculdade, eu queria voltar para o Brasil, porque eu queria ter ideia de como que ia ser a minha vida no Brasil. Então eu sempre pensava assim, eu Hum, quero fazer uma você tinha essa faculdade, vontade sim, de voltar para o Brasil já. Mas era aham, uma vontade sua exclusivamente pela carreira ou alguém te motivava a isso? Que é o que mais não, mas eu sei por que você está perguntando isso. Já, já existiu o Thiago na minha vida, sim, mas não, era porque eu realmente, quando eu fui embora daqui, quando a gente foi embora daqui, como eu não queria ir embora de jeito nenhum, eu fui com aquela ideia muito fixa na cabeça de que tá bom, eu tô indo embora, mas depois que eu terminar de estudar tudo que eu tenho que estudar, eu vou voltar e vou ver como que vai ser. E fiquei com Entendi, isso já era muito um plano fixo na seu. cabeça. Já era um Isso. Aí, plano. sim, lógico que depois, né, você comecei a namorar o Thiago, e daí tinha mais coisas que envolvia, mas eu pensava isso. Eu pensava isso na Já minha cabeça. começou. Tipo, não tem nada a Mas, ver, não tem nada a ver. mas que legal. E Mas, daí, e daí você passa no vestibular e foi difícil, porque qual foi a relação com seus pais? Para chegar nos seus pais, ó, eu quero me formar aqui nessa área, o que você acha? Teve essa conversa em si, seu pai apoiou? Como foi isso? não, então, eu não tinha, assim, muita certeza do que eu queria. Só que eu pensava no que eu posso estudar aqui na Europa, que eu sei que se eu precisar da convalidação no Brasil, o processo é mais fácil. Não que mais fácil, sim mais possível, né? Vamos Uhum. corrigir aí. E aí eu falei assim, bom, eu gostava muito de química e sempre gostei muito de matemática. Falei assim, eu vou fazer isso. E na minha família, eu tinha minha irmã, que sempre tinha gostado muito de engenharia, né? Na época ela estava cursando engenharia aeronáutica. O meu pai sempre foi Uhum. muito de números também. Então tinha aquele assim, tinha aquela nuvem de exatas dentro de casa, entendeu? E Devia ser aí, legal um jantar entre vocês e tal. sim. E sem contar que lá na Espanha também o ensino médio ele é dividido por sessões, como que eu posso dizer? Por áreas. Então tem assim, ensino médio, se você já tem pensado que você quer fazer administração, contábeis, essas coisas, você vai para a área para área de sociais, que eles chamam. Legal. Se você já está pensando em ser professora, ou então história, ou as coisas mais de letra, você vai para a parte de letras. Se você tem
área de saúde, você vai para a área de saúde, que aí você tem matérias específicas que vão te ajudar mais naquilo. Como eu não tinha certeza, mas eu tinha certeza do que eu não gostava, então eu fui para o lado de exatas, porque eu já sabia que matemática e tal eu gostava. E aí eu falei assim, vou fazer engenharia química então, e decidi. Aí e foi um processo que com os meus pais foi muito de boa, muito leve, porque eu sempre comentava com eles. Eu sempre tinha assim, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa que no final das contas ia envolver a engenharia. Só que, na realidade, se eu pudesse ter escolhido de verdade naquela época, e se eu não tivesse me influenciado tanto pelo que as pessoas falavam, que esse é um grande problema na nossa vida, eu me influenciava tanto e que as pessoas falavam assim, mas você nunca vai conseguir convalidar o diploma, você nunca vai conseguir revalidar o diploma, você tá ficando louca, tá, não sei o quê, eu teria feito psicologia. Porque foi sempre o que eu mais gostei. Então, hoje, eu não atuar na área de engenharia química, que depois eu voltei para o Brasil, graças a Deus a gente conseguiu convalidar o diploma, eu tenho meu diploma convalidado. Se eu quisesse exercer hoje no Brasil, eu conseguiria exercer. Mas hoje, eu não atuar nessa área, não foi como que eu posso dizer assim, ai, que decepção. Porque é uma coisa que eu fiz, que eu gostei, que eu aprendi muito, mas também não era o sonho da minha vida. Não Entende? é um peso para você, né? Isso, exato. E como foi esse processo na faculdade em si, você se formando? Porque são 5 anos e você, a gente falou do Thiago mesmo brincando, mas de fato é sério, você se formando e essa ideia de voltar para o Brasil, querendo voltar. Como foi unir isso? Porque você tinha um relacionamento com o Thiago já nesse período, né? No Cortou, não período entendi. Acho que no você vai ter período que da repetir. faculdade, no período da faculdade em que você tinha um relacionamento com o Thiago já, e esse relacionamento se mantendo e terminando a faculdade, como foi para você essa decisão de voltar para o Brasil? Foi bem preocupada? Foi tranquila? Seus pais? O que eles comentavam? Muito assim? É que assim, eu sempre falava que isso ia acontecer, sabe? Quando eu comecei a faculdade, por exemplo, eles sempre escutaram eu falando que quando eu terminasse a faculdade eu ia vir para o Brasil para ver o que ia acontecer. Então, quando eu terminei a faculdade e eu tomei a decisão mesmo de vir, é lógico, né, que eles ficaram assim, você tem certeza? Se fosse por eles, eu não viria, né? Eles não queriam que eu viesse. Sim. Mas os meus pais, eles sempre foram muito abertos nesse quesito, sabe? Eles sempre foram assim. Eles nunca. Para nenhum de nós três, né, que somos em 3 filhos, para nenhum de nós três eles olharam e falaram: não, vocês não vão fazer isso, e não, e nunca foi assim. Sempre foi: tá, é isso que você quer? Você tem certeza? Você já pensou bem? Então tá bom. Então vamos lá. Lógico, né? Que foi com aquela coisa assim: você vai, filha? Mas se não der certo, se não gostar, você volta. Então, realmente isso aí foi bem tranquilo, sabe? E nesse período na faculdade em si, teve algum insight já? Você já pensava, poxa, que legal, o professor que leciona, eu penso em lecionar futuramente ou não? Foi no decorrer da vida em si que veio essa vontade de ensinar as pessoas sobre a língua em si, ou algo assim? Como que foi esse processo? Como que você teve esse... Cara, que legal, eu tô gostando muito da faculdade em si, peguei o dom por lecionar, por ensinar em si. Como que foi esse processo? Então, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ser professora. Porque eu Sério? cresci com os meus pais sendo professores. E eu falava assim: eu não quero ser professora. Eu não vou ser professora. Então, enquanto eu estava na faculdade, a última coisa que passou na minha cabeça é que eu ia ser professora. Tanto que as pessoas falavam assim, quando eu falei que eu ia vir embora para o Brasil, as pessoas falavam assim: bom, pelo menos você sabe espanhol e quando você chegar lá no Brasil, aí, se de tudo, olha só, se de tudo você não encontrar um emprego, você dá aula de espanhol. Como se o dar Nossa, aula de espanhol fosse o a menos, última entendeu? opção. A última É. opção, a última bolacha do pacote. Então, assim, eu sempre escutava isso, mas eu falava assim: eu não vou dar aula de espanhol. Por quê? Porque eu achava que eu não servia para ser professora. Eu tinha muito medo de ser professora. Eu falava assim: eu sei as coisas, mas eu sei as coisas para mim, não para passar para os outros. E eu sempre tive muita preocupação com isso. Eu falava assim: tudo bem, eu falo espanhol muito bem e tal, não sei o quê, mas eu falar muito bem não significa que eu sei explicar, que eu vou saber passar o meu conhecimento para outra pessoa, sabe?
Então eu tinha muita preocupação com isso. Eu falava assim, eu não vou ter paciência suficiente, eu não vou ter a didática certa. Então, isso foi a última coisa que eu tinha na minha Passou cabeça. ali. Tanto que quando eu cheguei no Brasil, quando eu cheguei no Brasil em 2015, não tinha, né? Não era as pessoas ensinando na internet, nem nada disso. Depois de uns anos, eu comecei a ver as pessoas ensinando já o espanhol na rede, e hoje são pessoas que cresceram muito, que são, vamos Sim. dizer assim, são os grandes players do meu nicho, que naquela época, por outro lado, tinha muita gente que falava assim, Gleice, começa a dar aula que vai dar certo, começa a dar aula que vai dar certo. E por esse medo meu de achar que eu não era capaz de fazer isso, eu não comecei. E hoje, os grandes que são hoje, na época, eram que nem eu. Talvez se eu tivesse começado naquela Sim. época, eu já estaria grande também. É, mas isso eu acho que é relativo, assim, eu acho, concordo com a sua visão, acho que plenamente, mas nada impede de você conseguir, você já vem conseguindo Sim, conquistar esse espaço, esse sim, cenário, como a Paty apareceu aqui, como deu um oi pra gente, eu acho que é muito importante, eu acho que além disso, eu acho que deve ser muito legal essa área de lecionar em si, de ensinar, você mudando de oportunidades, provavelmente elas não teriam se não fosse através do que você vem criando e construindo. E que nem esse processo de 2015 para cá, 6 anos. Onde foi que você teve aquele estalo? Cara, de fato, eu acho que eu vou começar a ensinar algo, vou começar a ensinar isso. Porque você veio para trabalhar em outra área aqui no Brasil, né? sim. Então, quando que eu decidi, né? Quando que eu falei assim, esse negócio pode ser que dá certo pra mim, né? Eu Depois de voltei muita gente pro falando isso na Brasil. sua cabeça. Cara, vai, começa. Como que Sim, foi? porque foi engraçado, porque olha só, quando eu voltei e eu comecei a trabalhar na firma, né, que talvez, às vezes as pessoas que estão me seguindo aqui, que são comigo, que estão aqui na live, não sabem, mas eu também trabalho com outra coisa. Quando eu comecei a trabalhar na firma e eu comecei a tentar falar muito com os clientes, né, a dar suporte, a explicar as coisas para os clientes, eles na firma sempre falavam assim para mim: a Gleice é muito calma para explicar, a Gleice tem paciência para explicar. E aí eu comecei a falar assim, nesse momento eu pensava, né? Eu falei assim, nossa, talvez isso que eu achava na minha cabeça, que eu não saberia explicar as coisas, que eu não teria paciência para explicar as coisas, realmente é uma coisa que só está na minha cabeça. Que não é assim. Mas ficava ali. Aí depois de quase um ano que eu estava aqui, que eu já estava aqui, eu fiquei praticamente mais de um ano sem falar espanhol. Eu continuava consumindo espanhol de ouvir, né? Ver série, ver filme, escutar música, quando conversava com amigos meus e tudo mais. Mas eu fiquei sem falar mesmo, sem praticar a fala em espanhol por mais de um ano. Porque eu tinha receio de falar espanhol perto das pessoas, porque eu já tinha escutado muito, tinha escutado, tinha visto caras feias, caras e bocas das pessoas, que quando eu falava alguma palavra sem querer em espanhol, as pessoas achavam que eu estava fazendo aquilo para aparecer, entendeu? Para dizer que eu sabia falar espanhol. E muitas das vezes eu nem prestava atenção que eu tinha falado. Porque imagina só, fazia 10 anos que eu tinha morado na Espanha. Eu escutava espanhol o dia inteirinho. Eu falava espanhol o dia inteirinho, porque eu ficava praticamente o dia inteirinho fora de casa, na faculdade, tudo mais. Então eu conversava o dia inteirinho em espanhol. Quando eu vim embora pro Brasil, alguma que outra palavra ia escapar em espanhol, entendeu? E aí tinha muitas pessoas que faziam assim, aquela cara de tipo assim, tá vindo lá, tá vindo a que acha que é gringa, que não é gringa, né? Então eu ficava, eu naquele período, aquela preocupação boba que a gente tem de o que, que as pessoas vão achar, o que, que as pessoas vão dizer, fez eu ficar muito tempo sem falar em espanhol. Até que chegou um dia que eu falava assim, que juntou o lado de várias pessoas falando para mim, mas por que, que você não ensina espanhol? Por que que tal, né? Juntou esse lado das pessoas falando isso para mim. E por outro lado que eu falava assim, eu comecei a sentir a necessidade de ter contato novamente com o espanhol. Comecei a sentir a necessidade de conversar em espanhol, de fazer as coisas em espanhol que nem eu fazia quando eu morava na Espanha. Porque, afinal das contas, foram muitos anos, né? Foram 10 anos morando fora. Então, era um negócio assim que eu estava muito acostumado com aquilo. Aí, de repente, eu vim embora e eu travei, entendeu? Foi como se eu pegasse aquele negócio, colocasse dentro de uma caixinha, fechasse com um cadeado e. Entendeu? E aí eu Sim. peguei e falei E assim, quando mas como que eu posso você. fazer?
E quando você ia colocar em prática, as pessoas olhavam, ah, que chatinha que ela quer mostrar alguma coisa. Puta, que merda, isso deve ser muito ruim Exatamente. dessa situação. Sim, porque. Só que, na realidade, hoje eu vejo que o problema não estava nelas. O problema estava realmente em mim. O problema estava em mim. Hum, Vamos dizer assim, lógico que o problema está nelas também, né? Porque sim, sim. são pessoas sem noção. Mas o real problema estava em mim, da minha preocupação de sempre estar pensando no que as pessoas vão achar antes de pensar realmente o que fazia bem para mim. Entendeu? Uhum. Então, foi nesse momento que eu falei assim: o que eu posso fazer para eu ter o contato diário com o espanhol? Aí já estava as pessoas usando a internet para ensinar, para fazer as coisas no Instagram e tudo mais. Aí eu falei assim: você quer saber? Eu vou começar a ensinar coisa no Instagram. Vou começar a falar de espanhol no Instagram. E você lembra que foi bem na época que a gente começou a conversar. E que eu lembro que um dia a gente foi na casa de vocês e eu comentei, falei assim, criei, vou começar a ensinar a fazer os vídeos, fazer as coisas de espanhol lá no outro perfil, que não era nem esse aqui, né? Era no outro. Sim, sim. Eu Ai, lembro espanhol para todos, né? Até é isso. muito legal, até é muito legal assim essa história dando um adendo para, porque é muito louco, tipo, isso fazem um ano e meio, quase 2 anos, Sim. mais ou menos. Às vezes, Uhum. se você tivesse ficado nesse medo seu, né, de querer colocar algo em prática de fato ali, teria passado o mesmo tempo, esses 2 anos em si, e hoje a gente não estaria conversando sobre isso. Você não teria mudado de algumas pessoas que você, de várias pessoas que você mudou ali, lançado seu próprio curso, sua comunidade, e está mostrando algo Exatamente. novo que você nem acreditava, né, em si. Fica se acreditando, ah, será que vai dar certo? Vai será? E tem que pôr em prática, eu acho que tem que pôr em prática de fato, porque a gente nunca não se esperava naquela conversa que a gente teve em casa, uma coisa bem previsível, eu acho que eu vou lançar, não sei o que, tal. E hoje, olha o que fez, né? Olha são 5 mil pessoas que estão com você aí, te acompanhando, vendo a CMR da Gleice, vendo, vendo e acompanhando o seu processo e mudando vida diretamente e indiretamente. Eu acho que isso é incrível, né? Você tem que pôr em prática mesmo, tem que ir pra Sim, cima, né, Gleice? é isso E mesmo. como que foi E esse aí, processo da criação do Espanhol para Todos em si? Como que foi? Teve então, aí eu muita gente fazendo comecei. carinha feia também ou não? Ah, nossa vida. Isso faz Até parte, né? hoje. Até hoje, só que assim, até hoje acontece, só que eu já passo por cima, entendeu? Isso já não me afeta Sim. mais. Mas quando eu comecei muito, muito, como que eu posso dizer? Só na intenção de compartilhar aquilo que eu estava fazendo mesmo, sabe? Eu comecei na Sem segundas intenção intenções, de, né? sim, foi falando assim, eu vou postar as coisas em espanhol, porque aí, como eu vou querer postar, eu vou ter que falar, eu vou ter que colocar em prática aquilo que eu aprendi. E aí, vai que numa dessa aparece pessoas que também quer aprender espanhol, que também tem vontade de falar espanhol. Vai que numa dessas aparece pessoas que estão no mesmo caso que eu, que sabe espanhol e não tem com quem falar. E aí eu comecei. Nossa vida, esses dias eu tava vendo uns vídeos, os meus primeiros vídeos. Gente, me dá desespero. Me dá desespero assistir meus vídeos, porque, tipo assim, aquele negócio rígido, aquele negócio travado, lento, sabe? Nossa, muito assim. Só que é legal quando você vê aquilo lá atrás e vê hoje, porque você consegue ver o teu desenvolvimento também, você consegue ver o quanto você evoluiu, sabe? Então é importante isso também. Mas aí eu comecei a ensinar e pela minha surpresa, começou a aparecer muita gente. Começou a aparecer muita gente, as pessoas começaram a gostar, as pessoas começaram a vir atrás de mim. E aí aquilo que passou a ser um passatempo meu, que tanto para você ter noção assim, até quando eu decidi vir para o meu perfil mesmo, ensinar espanhol no meu perfil, enquanto eu estava no Espanhol para Todos, a minha intenção com o perfil era exclusivamente compartilhar o espanhol. Eu não estava com a intenção mesmo de dar aula. Eu já estava dando aula. Com o Espanhol para Todos foi quando eu Uhum. comecei a dar aula, porque daí começou a aparecer pessoas pedindo, Gleice, precisa aprender, dá aula para mim, dá aula para mim. E aí eu comecei a dar aula. Com muito Você medo, conseguiu monetizar ali no início já. Com sim, medo, com com receio, mas medo, começou. com medo. Mas daí eu era sincera com a pessoa também. Eu falava assim: olha, vamos fazer aula sim,
Só que você Eu está tô sendo dos meus começando. primeiros alunos. Exatamente. Então você vai estar aprendendo, mas eu estou É aprendendo junto com isso. você também. Esse é um tópico muito legal que a gente sempre fala assim, a gente que trabalha mais no mundo de vendas em si, a verdade ela vende. Quando você deixa muito claro, cara, ó, eu tô te vendendo isso, mas eu tô começando, sendo experiente, então me ajuda que eu vou te ajudar também. Fica muito mais fácil para você. Eu acredito que tenha um do seu início lá que não com você até hoje. Sim, Provavelmente, né? tem. Então, fica muito mais fácil quando você. Imagina que chato, você fala, não, cara, eu sou expert, já vendo pra caramba, sou muito boa. Daí chega na aula, você não seria tão legal. Provavelmente você ficaria com a pessoa há pouco tempo e não conseguiria fidelizar com o que você faz hoje. Então é muito legal quando Sim, você fala assim, cara, ó, eu não sou o melhor na minha área ali, mas eu vou aprimorar, vou me esforçar, vou trabalhar para ser o melhor, estou aqui para te ajudar. Né? E sim, como que foi esse sim. processo? Você tomou um susto com o Thiago, cara, como chegar gente aqui, meu Deus do céu, meu Deus. É, porque foi assim, as pessoas começaram. Olha para você ver a diferença. Por isso que muitas das vezes hoje eu ainda tento lembrar daqueles dias, porque conforme você enxerga o Instagram ou as outras redes como um trabalho, tudo que você faz é para aquele trabalho, para que aquele trabalho teu seja melhor, que alcance mais pessoas, que você possa ajudar mais pessoas, certo? E esse é o empreendedorismo na internet. Não adianta a gente ser hipócrita e falar que a gente não quer atingir mais pessoas, porque isso é mentira. Isso acontece. Sim, A gente precisa. Hoje isso é o nosso ganha-pão, então a gente precisa disso, exato. entendeu? Só Sim. que naquela época, como a minha total, como que eu posso dizer assim, é, já que não sei como explicar, mas assim, o meu foco era só compartilhar aquilo que eu queria compartilhar, entendeu? O meu foco era só falar espanhol ali. Eu não tinha aquela preocupação de, mas será que estão gostando? Será que não estão gostando? Será que estão aprendendo? Será que não estão aprendendo? Ah, mas por que que de repente eu perdi não sei quantos seguidores? Ah, por que que de repente não sei o quê? Ah, por que que meu perfil não tá crescendo? Nossa, postei um post tão legal e ninguém curtiu, ninguém comentou. Por quê? As pessoas estão passando de mim, não estão gostando do que eu tô fazendo? Eu não pensava por esse lado, entendeu? E isso é uma coisa hoje que eu tento todos os dias me lembrar disso. Porque, como eu não tinha essa visão, tudo e qualquer coisa que acontecia naquilo que eu fazia, eu era grata por aquilo. E eu ficava feliz com aquilo. Eu falava assim, vinha uma pessoa e falava assim pra mim, nossa, que legal. A pessoa podia falar isso, entendeu? Só isso. Nossa, que legal. Eu ficava muito feliz. Sabe? Porque eu realmente estava ali, tipo, tô compartilhando com você, eu sei, vem comigo. Hoje é óbvio que eu fico feliz ainda. Só Sim, que sim, hoje claro. também é meu ganha-pão. Então eu também Eu preciso acho pensar que como trabalho. eu acho que a gente vai perdendo a dimensão em si. Eu não sei se você concorda, mas que são pessoas por trás. A gente esquece que aquele comentário é alguém que está comentando de fato, é alguém que está impressionado, que mudou a vida dela, que gostou muito daquilo. Então você vai esquecendo de que tem pessoas ali atrás vendo você. E que nem você falou, acho que se torna algo rotineiro. Cai na mesmice em si da rotina. Ah, que legal. Ah, mais um comentário. Ah, mais um Exatamente. direct. Ah, mas beleza, tipo, é meu trabalho. É como eu acho que no seu trabalho, eu bati meu ponto aqui, vou iniciar meu trabalho, e vai perdendo a magia que tinha no início. Quando você começou aquilo, cara, Sim. que legal. Que você, né, eu acredito que já Tanto, passou por isso, né? sim, e olha Tudo que eu só, já. tanto que hoje Pessoal, as pessoas vêm me mandam mensagem no direct, né? E eu respondo, entendeu? E sim, se eu tenho como responder cada um que vem falar comigo, por que que eu não vou responder? Isso não me entra na cabeça. Mas as pessoas, daí quando eu respondo, direto eu recebo mensagem das pessoas falando assim pra mim: "Ai, que legal que você me respondeu. Nossa, fiquei tão feliz. Obrigada por me responder." Sabe? E eu falo, quando eu vejo essas mensagens, além de eu ficar feliz, lógico, eu fico pensando assim comigo, né? Para você ver como que hoje a internet tá. A gente entende que quando uma pessoa ela cresce muito e ela recebe 400, 500 mensagens por dia no direct, fica meio assim, humanamente falando, fica difícil da pessoa sim. responder todas essas mensagens mesmo. É absolutamente normal isso. Mas nessa questão, quando a pessoa começa, ela começa a ficar muito grande, ela tem que tomar muito cuidado,
Porque ainda assim, cada pessoa nova que chega no perfil dela é uma pessoa. Então você tem que tratar ela como pessoa. Entendeu? Uhum. É a mesma coisa, tem gente que abre um curso depois, né? Que nem no caso hoje, eu tô com o meu curso, a Teuci entrou, a Teuciane é muito parecida comigo, a gente sempre conversa, a gente já fez live junto, a gente vai fazer live junto semana que vem, mas ela vai saber do que eu tô falando. Tem gente que faz curso, sabe? E você faz o curso, você vende o curso, tá tuas aulas gravadas lá, mas você esquece que as pessoas que compraram o teu curso, elas são alunos e elas são pessoas e que elas precisam realmente de você. Elas não precisam de você só ali para fazer a aula, só com aquelas aulas gravadas, entendeu? Então você precisa. E as pessoas, conforme elas vão crescendo, elas vão esquecendo desse lado. Elas começam a ver aquilo só como número. E não é assim que funciona. Então, quando eles vêm e me falam isso, eu falo assim, gente, mas enquanto eu puder, enquanto eu tiver como, é lógico que eu sempre vou estar assim, que eu sempre vou estar respondendo, porque além do mais, eu dependo de vocês. Eu tô aqui, mas eu tô aqui por Sim. causa de vocês, sabe? Exatamente. E esse processo em si, Gleice, que começou, as aulas começaram a aparecer, o seu conteúdo começou a dar um resultado legal. Onde que você percebeu nesse meio tempo, acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque você lançou o seu infoproduto, o seu curso, né? Onde você percebeu, cara, ó, eu acho que esse é o momento, porque muitas vezes fala, a audiência clama, ela chega a clamar pelo seu produto, ela começa a implorar o seu produto. Onde você percebeu, cara, legal, eu acho que está no momento ideal de eu fazer meu primeiro movimento, lançar o meu produto em si, porque as pessoas estão precisando. Eu não estou conseguindo, minha agenda está cheia, já não consigo atender todo mundo, então acho que eu posso atender essas pessoas que eu não consigo atender através da minha aula exclusiva ali comigo, através de outra forma. Como que foi esse pensamento em si? E eu sei que o Thiago não quis participar, mas ele é muito backstage. Como que foi essa conversa entre vocês? De falar assim, cara, ó, esse é o momento, eu acho que dá pra gente fazer, vamos com calma, obviamente, mas onde que chegou nesse ponto, sabe, para iniciar esse processo? Então, outra coisa, que não. Ter um curso de espanhol, um curso online de espanhol, nunca foi meu objetivo. Nunca foi meu objetivo. Eu sempre andei muito com o pé atrás, entendeu? Eu sempre tive muito receio na hora de fazer as coisas, com medo de não conseguir atingir a expectativa de quem fosse estar ali, sabe? E eu pensava assim, eu comecei com o Instagram para passar um bom tempo, era um passatempo meu, tá? Era um hobby meu fazer aquilo de espanhol no outro perfil lá. Aí começou a aparecer alunos, aí eu fiquei meio receiosa, aí eu peguei, venci meu medo, peguei, fui lá, comecei a dar aula, vi que dava certo, vi que eu conseguia ensinar, que as pessoas conseguiam aprender comigo. Aí as pessoas começaram, aí foi exatamente isso que foi acontecendo, que você falou. As pessoas vinham, queriam aula particular, e eu já não ia mais conseguir dar aula particular para todos, certo? Porque meu tempo também, ele era limitado. Como eu disse, eu trabalhava trabalho com espanhol, mas também trabalho com outra coisa. Então, meu tempo era limitado e eu não ia conseguir atingir todo mundo. E aí as pessoas falavam para mim. Tinha gente que vinha procurar aula comigo, mas a pessoa falava muito claro. A pessoa falava assim: não, mas é que eu não queria fazer aula particular. Por quê? Porque meu horário é muito ruim. Para a gente conseguir marcar um horário, eu ter um horário certo de aula com você, não vai dar. Eu só vou poder fazer aula 9 horas da noite, e às vezes 9 horas da noite eu não ia poder. Então as pessoas tinham um grupo que vinha e pedia aula e falava assim: mas você não tem curso? Mas você não tem curso online? Não, eu quero fazer aula com você, mas eu preferi o curso. Começou a aparecer isso, entendeu? E aí eu comecei a pensar na possibilidade, mas eu falava assim: não, mas não vai dar certo. Curso online comigo não vai dar certo. Porque eu me preocupava muito pelo lado de. Antes, eu era pé atrás com curso online, entendeu? Eu era pé atrás Uhum. com curso online porque eu já tinha visto muita coisa ruim no mercado. E eu, se eu Isso, fosse isso fazer até, um curso online, até fazendo um comentário assim, isso é uma merda, cara, porque infelizmente o que mais destaca são isso. Eu acho que tá mudando um pouco o mercado aí, do cenário do mercado, mas é que nem eu vi hoje, tava vendo um podcast, o cara fala sobre isso. Não é que os bons não existam, os bons são a maioria, mas é que os maus falam mais alto. Eles falam e não falam mais alto, é o que estoura mesmo. Eu acho que o ser humano em si, ele gosta de procurar o que tá dando errado em si. E, cara, é uma merda. O tanto de
cara que queima o mercado por isso, que tira confiança. Acho que está quebrando muito esse mercado, porque pessoas como você vêm nessa conclusão falando, não, cara, o meu produto é muito bom, ele é seguro, ele vai mudar sua vida de fato se você trabalhar aqui certo, beleza. Mas muita gente já queimou esse mercado. E como que foi para você quebrar essa barreira? Então. Aí eu peguei e falei assim, Eu falei assim, então tá. Quando eu decidi, então, né? Eu lembro até hoje que quando eu decidi pegar muito firme para fazer alguma coisa do espanhol, para ter um curso online, porque assim, as aulas a gente prepara, eu faço todo o material com muito cuidado e tudo mais, só que é uma coisa individual, entendeu? É só o aluno que está me vendo ali, eu abro a câmera, dou a aula para ele, explico o melhor possível. Agora, o curso, eu pensava assim, para eu ter um curso, eu tenho que ter todo o material montado, eu tenho que ter todo o material preparado do longo daquele período que vai durar o curso. E não é só montar as aulas do curso, né? Porque se no final das contas, isso era o de boa para mim, porque eu estava acostumada com montar aula, entendeu? Mas, sim, tudo que vem, né? Com você, a elaboração do curso. É a plataforma, é não Pode, sei o né? quê. Enfim, é um checklist gigante que nunca termina. Mas aí então eu ficava assim, eu falava assim, eu faço, não faço? Queria fazer, mas tinha aquele medo. E uma das coisas que uma vez eu participando do desafio do Thiago Nigro, ele falou alguma coisa no desafio que eu peguei e falei assim: ah, ah, e se eu tentar? E se eu tentar fazer isso, né? Se ele conseguiu, se outras pessoas conseguiu e tal, por que não dá? Vamos tentar? Vamos tentar? E aí o Thiago sempre aqui. Daí o meu Thiago, né, sempre aqui. E eu falei assim, mas tá, mas se eu for fazer um curso, eu não consigo fazer um curso sem ter as coisas planejadas. E fazer de qualquer jeito, só para falar que eu criei um curso e lançar o negócio aí não dá certo. Porque eu já tinha aquele receio de muito curso ruim. Aí eu comecei a pensar, mas como que eu posso fazer para o meu curso ser tão bom quanto se o aluno tivesse tendo uma aula particular comigo? Né? Porque a aula particular, você sabe que você tem o acesso direto com o professor, você tem a possibilidade de falar, de conversar. É diferente de um curso. Eu falei assim, então tá, mas se eu for fazer um curso, ele tem que ter os mesmos pilares que a minha aula particular tem que ter. Tem, né? Tem que ter, não? Tem. Então o curso tem que ter a mesma coisa. Aí eu comecei aos poucos. Quando eu vim para esse perfil, que eu comecei a pegar firme mesmo no conteúdo e tal, né? Postar sempre todos os dias, trazer coisa nova e não sei o quê. E comecei a enxergar o Instagram como um trabalho mesmo. Aí as pessoas vinham e falavam: você tá esperando o quê para lançar um curso? Você tá esperando o quê para abrir um curso? Você tá esperando o quê? Você tá perdendo dinheiro? Você tá esperando o quê? E eu falava assim, gente, mas não é assim. Entendeu? O meu objetivo primordial aqui não é ganhar dinheiro. O meu objetivo primordial, se eu lançar o meu curso, é porque eu quero ir para as pessoas. Do mesmo jeito que foi assim e que é assim com as aulas particulares, vai ser assim com o curso. O dinheiro vai ser uma consequência, né? Então, eu, isso fez que eu demorasse muito para lançar o meu curso, entendeu? O que a maioria das Imagino. pessoas começa com um perfil, dali 3 meses, já tem um produto, já está lançando um curso, já está fazendo uma coisa, já está fazendo outra. Eu demorei mais de ano, entendeu? Eu demorei mais de um ano para lançar o produto mesmo. Se fosse ver, eu poderia ter falado que eu ia abrir um curso depois de 5 meses que eu já estava mexendo com isso, entendeu? Mas eu não ia fazer isso. Sim. Eu sabia que pro espanhol, para ensinar o conteúdo espanhol, eu conseguiria. Mas eu não estava preparada. Então eu falava assim: não, eu não vou sair fazendo as coisas só por tal. A Ivone falou, a Ivone tá aí, ó. Ela falou verdade. A Ivone, ela é uma pessoa que tá comigo, que me conheceu por causa do espanhol, antes de eu nem falar de Muito curso. E ela era uma pessoa que legal. falava pra mim, Gleice, lança o curso. Não, lança o curso não. Ela falava assim, Gleice, faz um curso. Eu quero um curso teu, eu quero um curso teu. E ela tá aí pra dizer. Eu sempre falava assim, eu não vou lançar um curso da noite pro dia. Não vou fazer isso, sabe? E aí foi indo, foi indo, foi indo. E a gente começou a montar. Até porque, você falou do Thiago, né? Tinha o Thiago também. E se eu sou pé firme e pé no chão, ele é 1000 vezes mais do que eu.
Então, assim, ele não ia deixar eu fazer uma coisa da noite pro dia também, porque ele também é assim. Ele também tem essa coisa de falar assim, não, vamos com calma. Porque quando as coisas começam com calma, elas perduram. Quando as coisas começam muito no tal, e aí, se você faz o negócio dá, você não tem estrutura, você não tá preparada, o que vai acontecer? Sim, Então, vamos com calma, exato. vamos de boa, né? Vamos Então você conhecendo. fala, se fosse dar um conselho para quem está iniciando nesse mercado agora, ou pretende lançar algo, é melhor criar uma estrutura ali bem sólida para lançar algo, para ter algo em si, ou do que sair lançando mesmo? Você acha que é mais interessante esperar o momento ideal, a gente estar preparado, o seu público está preparado também para receber aquele produto? É isso que você daria de conselho para quem está iniciando nesse mercado? Sim, com certeza. Eu falo assim, demore o tempo que for preciso, sabe? Espere o tempo que for preciso para você aprender, para você estudar, para você se firmar, para você se preparar, para aí você lançar um produto. Porque o que adianta você lançar hoje e aí as pessoas começam a chegar e você não tem uma base para cuidar dessas pessoas. Não adianta chegar um monte se você não tem base para cuidar dessas pessoas, principalmente quando a gente fala de idioma. Os alunos vão chegar ali, você precisa cuidar deles, você precisa ensinar eles. Agora, e se eu faço um negócio desse, os alunos chegam e eu não tenho a preparação suficiente como professora para ensinar o que eles precisam aprender. Aí eu vendo um curso, que acontece muito, eu vendo um curso onde você vai sair do zero no espanhol e vai chegar na fluência total no espanhol. Chega lá, sei lá, 10 aulas, o aluno termina e ele não termina fluente. E aí teu nome começa a ficar manchado no mercado. Do que adianta Exato. isso? Não é esse o objetivo. Além disso, que nem eu acho que a gente tocou nesse assunto, são pessoas que estão ali por trás, né? A gente não sabe a situação financeira daquela pessoa para comprar aquele produto, Exato. o sacrifício que ela fez. Poxa, então tem que ter essa noção da dimensão que você está fazendo. Acho que é uma responsabilidade muito grande. Claro que não pode entrar em noia em relação a isso. Tem que ficar muito. Se você for começar a pensar nisso, você não faz nada. Porque você fica assim, cara, Exato. se eu lançar algo e não for bom. Então tem que ter essa noção. Mas, obviamente, acho que é muito legal essa integridade, ter o seu caráter acima de tudo. Fala, cara, de fato, o meu produto é bom, eu sei que ele é bom e está pronto para ser lançado no momento ideal, no tempo dele, né? E vindo nessa linha em si, que é uma linha muito legal, e eu gosto muito da comunidade que você formou, como a Ivone e outras alunas e alunos, uma história, Gleice, que você chega assim e fala assim, cara, legal, uma história de superação de algum aluno, uma história que te tocou, que você sentou e falou assim, Thiago, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, eu não pensava em trabalhar com isso, hoje, olha o que aconteceu, que legal, um feedback, algo assim, algo que te emocionou mais, ou algo que te emocionou hoje, né? Com esse... Olha, é até engraçado isso, porque eu falo que é uma coisa tão especial que acontece, porque é uma coisa que no final até acaba me emocionando, porque é assim, direto a gente tem aquele pensamento de falar assim, eu vou desistir, vou parar com isso, o negócio não vai andar, é muito difícil, é muita coisa para você precisa, né? As pessoas conseguem fazer o que elas fazem hoje porque elas têm uma equipe para fazer tudo para elas, a gente tem que fazer tudo sozinho. Então, vamos dizer assim, de 30 dias do mês, 28 dias você pensa em desistir, entendeu? Então é um negócio assim que o que me emociona hoje, continua me emocionando e todas as vezes, é que é incrível como sempre que eu tô naquele momento de estourar e de falar assim, não, já era, já deu, eu cheguei até aqui, não vou continuar. Aí eu recebo uma mensagem. Eu recebo uma mensagem no direct, eu recebo uma mensagem em um comentário, entendeu? Das pessoas falando assim, Gleice, eu consegui fazer isso. Gleice, eu fiz a prova até esses dias, uma aluna minha, ela fez a prova que ela precisava, ela é médica, ela precisava do exame de proficiência para poder fazer intercâmbio fora do Brasil. Ela fez a prova, ela passou na prova, aí ela veio, me contou isso. A Ivone mesmo é uma pessoa que ela veio e me fala, Gleice, eu consegui fazer isso, eu aprendi isso, ó, eu tô gostando, tal, tal, tal. Então, assim, não tem uma coisa, você tá entendendo? E é incrível, porque parece assim, parece que eles me conhecem ao ponto de que naquele momento que eu tô quase largando mão de tudo, alguém vem e me manda uma mensagem. Alguém vem e me manda um áudio,
Sabe, tem muita gente que quando chega áudio no direct das pessoas, não escuta o áudio dos seguidores, entendeu? E se eu fosse uma pessoa dessa, que eu nunca escutasse o áudio deles, eu teria perdido muita mensagem que me fez bem. Teve um dia, eu lembro até hoje, teve um dia que eu tava péssima, péssima, péssima. E uma seguidora que nunca tinha falado comigo, ela nunca tinha falado comigo, naquele dia, naquele momento que eu tava muito mal, ela me mandou um áudio. Eu falei assim, nossa, quem será que essa pessoa, né, que tá me mandando áudio? Fui ouvir e era ela me agradecendo, porque fazia muito tempo que ela me seguia, que ela estava aprendendo um monte, que ela já tinha feito as coisas, que hoje ela conseguia entender tudo que ela tinha, assim, todas as coisas que ela escutava em espanhol, ela conseguia entender, ela conseguia se desenvolver, que ela estava super contente, que ela estava me agradecendo, que ela nunca tinha feito nada no pago comigo e só com gratuito ela já tinha avançado tanto no espanhol. Meu Então Deus. são coisas assim, na hora que eu escutei aquele áudio, São eu falei, combustíveis, né? sim. Motivam, né? Sim. Então, Legal. assim, é diário, entende? É diário. Agora, com o curso que a gente já tem, o curso que a gente tem o grupo do Facebook, né? A comunidade, e elas vêm, compartilham. Ah, assisti um filme inteiro em espanhol. Tô lendo um livro inteiro em espanhol. Esses dias uma aluna compartilhou lá que ela estava lendo um livro de 300, 300 e, 300 e poucas páginas. O livro inteiro em espanhol e ela estava lendo, sabe? Então, cada coisa dessa fala assim, epa, peraí. Então, às vezes, eu Vidas de estão sendo fato tô mudadas ajudando de fato, alguém. né? Vidas estão sendo mudadas, né? Está ajudando de Sim, fato alguém, né? Que sim. massa isso, cara. É isso mesmo. E hoje eu acredito que, como você disse, no começo é um pouco mais difícil. A aceitação, acredito, de familiares, de pessoas mais próximas, de pessoas mais que estão distantes. Como que foi esse processo onde hoje eu acredito que a aceitação é muito maior, porque você está validando esse processo, você mostrou que é possível trabalhar com isso, trabalhar com algo que você gosta, que você vem gostando e amando cada dia mais. E onde foi que você enxergou assim, poxa, peraí, você andou com o Thiago do cara, tem um grande potencial mesmo, a gente tá com um grande potencial na mão, não só da parte financeira, porque eu acho que o seu grande, eu acho que o diferencial em si do ESB, né, é muito o que você entrega, o dinheiro, e se a parte financeira é uma consequência do seu trabalho. Acho que você não foca, é um pilar apenas, né? O pilar principal é de fato ajudar pessoas. Parece que você não perdeu o seu princípio, a essência da Gleice, quando a Gleice começou criando o perfil só para conversar com alguém em espanhol. E qual foi o motivo que você falou assim, cara, beleza? Não, Eu tanto vi que que tem isso é uma grande coisa que potencial. isso, só fazendo um atuendo a isso que você falou de ser uma consequência e tal, né? Isso é tão uma coisa que eu me preocupo tanto que eu pego tanto no pé dos meus alunos. Até esses dias a gente estava fazendo aula e eu falei para eles: eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me policiar, porque muitas das vezes eu acho que eu sou mãe de vocês. E como mãe, eu quero ficar cobrando as coisas de vocês. Eu quero ficar cobrando que vocês façam as aulas, eu quero ficar cobrando que vocês façam as tarefas, eu quero estar ali em cima de vocês cobrando as coisas. E eu não sou mãe, eu sou a professora. Vocês têm que ser o comprometido o suficiente de saber que se vocês não colocar a mão na massa, vocês não vão aprender. O negócio é claro. Eu posso ser a melhor professora do mundo. Se o aluno não colocar a mão na massa, ele não vai aprender, sabe? Mas aí, A responsabilidade é dele, né? sim, só que é um negócio que eu falo assim, eu sou tão preocupada com isso que eu sempre falo pro Thiago que isso é uma das coisas que, se em algum momento da minha vida, por alguma questão particular, eu ver que eu tô me desviando desse caminho, que eu não tô sendo assim, e que eu tô me transformando em alguém que eu não admiro, em alguém que eu não gosto, porque principalmente o Thiago, ele sabe muito bem o que eu admiro nas pessoas e o que não, eu falo pra ele, amor, me fala. Amor, me avisa? Amor, me dá um toque. Porque não é uma coisa que se realmente depender só de mim, sabe? Se eu puder sempre estar me policiando, eu não quero que isso aconteça. Sabe? Eu acho que o meu foco principal sempre vai ser que os meus alunos aprendam, que eles consigam a independência na hora de falar espanhol, que eles consigam se desenvolver sozinhos, entendeu? Então, o dinheiro é importante? Óbvio que é importante. Também não vou ser hipócrita. É óbvio que é importante, é óbvio que eu quero ter dinheiro, é óbvio que eu quero. Entendeu? Mas é uma consequência, sabe? Porque para mim não faz sentido eu ganhar muito dinheiro em cima das pessoas e não ver o resultado na vida das pessoas. Entendeu? As pessoas não são. É o que a gente estava falando antes, elas não são números, elas são pessoas.
Exato. Não é trampolim, né? Você tem que fazer seu trabalho de fato ali e entregar o que você prometeu, né? Eu Sim. acho que a pior sensação deve ser se olhar no espelho e falar, cara, que merda, cara, eu ganhei isso, mas por algo que eu não acho tão massa, né? Deve ser horrível. E tá finalizando. Agora começou as partes chatas, ó. Quais são os próximos passos? Quais são os próximos passos da Gleice? Sonhos, inspirações, objetivos? Eu acho que sei que 2021 está acabando, a gente está no trimestre final, né, do ano. Quais são os próximos passos? O que você pretende para essa temporada de 2022? Se as metas já foram estabelecidas, já fez ali o ano, o que você vai fazer de novo? O que você vai fazer de novo? Conta antes pra gente, Gleice. E compartilhar tudo. Olha, o meu próximo passo. Eu sou uma pessoa muito que eu vou de passito a passito, né? Eu vou muito Um de passinho de cada degrau vez. por degrau. Eu nunca vou ser aquela Uhum. pessoa que eu vou querer pular mil, sabe? Não, eu sempre vou muito. Eu tenho muito Curtindo o medo de fazer um processo negócio. mesmo ali. Sim, sim, isso. E porque eu tenho medo de querer um negócio muito grande e não dar conta do negócio muito grande. Eu tenho muito medo disso. Então eu vou muito assim. Mas eu acho que assim, os próximos passos é o Sem Barreiras. Eu tenho vários projetos. Ixi, voltou? Pode continuar. Desculpa, voltando. Tá. Que eu Tava tão acho que. legal. Eu tinha esquecido de Wi-Fi e tudo. Vai. Não, que eu acho que o Tava próximo. imersivo aqui. O próximo passo é continuar melhorando o curso, entendeu? Continuar fazendo as aulas cada vez melhor para eles, no que eu puder ir melhorando de conteúdo, de qualidade, de melhorar para eles. A Sofia passando bem na frente da câmera. Só tem que É, aparecer, ela é muito. o que eu puder melhorar para eles e para que eles possam aprender cada vez mais, eu sempre vou estar fazendo, sabe? Um objetivo meu é que eles consigam cada vez se desenvolver mais, independentemente, sabe? Na fala do espanhol. Então, por exemplo, hoje no curso a gente tem as aulas de conversação. Então, uma coisa que eu quero focar, que eu tenho o desejo, o sonho de focar muito para eles, é nesse quesito das aulas de conversação. O que eu posso Legal. fazer para cada vez mais as aulas de conversação ser um pilar maior dentro do meu curso, para que eles se sintam cada vez mais seguros na hora de falar espanhol, porque eu sei que isso é uma coisa que pega muita gente, que pegou eu, entendeu? Eu passei muito tempo sofrendo com isso, com medo, com vergonha de falar em espanhol com outra pessoa. Então, é uma das coisas que eu quero continuar me desenvolvendo no curso, é isso. Que legal. E pra vida, tem algum próximo passo? Tem Travou? coisas por aí? Travou? Voltou? Pra vida! Travou de novo. Pra vida, próximos Eu vi que passos deu uma pra vida travadinha. é. Ah, eu não sei, sabe? Eu acho que tem gente que é muito Não fixa dá na pra meta, né? planejar muito, né? Isso, Então, eu é isso também, que eu eu ia falar. também, Tem eu não muita. Tem consigo. gente. Isso. Tem gente que com muito claras as metas, né? Ah, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer tal coisa. Mas, ao não ser viajar, né? Que sempre vai ser uma meta minha, poder viajar, mas, assim, uma meta específica, eu acho que é só continuar melhorando e continuar crescendo mesmo o meu trabalho. Eu acho que um dos meus grandes sonhos é eu conseguir crescer no meu nicho, conseguir melhorar o meu trabalho para tanto poder ajudar mais eles, quanto para eu conseguir atingir a minha liberdade geográfica. Se tem uma coisa que eu sonho muito hoje, é em ter a minha liberdade geográfica para eu poder conseguir trabalhar aonde eu estiver do mundo, entendeu? Para eu não ser presa num Sim. lugar só. Acho que é um E até dos meus mesmo, maiores sonhos. e até mesmo alcançar mais pessoas através disso, né? Quanto mais maior você é, você se torna um canhão para alcançar mais pessoas, fica mais fácil, né? Agora, para finalizar, dona Gleice, eu sei que você já está quase dando. Deu uma hora já, Sim, né? Agora são três perguntas finais, já. Gleice. Ó. Eu vou trocar aqui, eu tinha colocado qual o momento mais difícil da sua vida. Eu acho que a gente falou muito sobre isso. Eu vou um pouquinho além, assim.
quando você vai para a Espanha novamente, rever seus pais, fazer novos conteúdos lá. Eu acho que o pessoal está ansioso para isso. É, né? E você lá aparecendo. Nessa nova etapa do Espanhol para Todos, do curso, você não foi mais para lá por conta da pandemia, né? Qual que será Sim. a próxima vez? A Daiane está salvando muito, eu sei que ela salva muito, visitando pontos turísticos e tudo, mas você tem que ir lá mesmo, né? Visitar quando o que você está Sim. pensando. Será que esse ano ainda rola ou não? Não, esse ano não. Esse ano eu acho difícil, Difícil, né? acho que esse ano não vai acontecer, não. Mas a nossa intenção é ano que vem poder ir. A gente nunca consegue definir uma data com muito tempo de antecedência, Ó, porque a nossa vida sempre já, a gente sempre decide as coisas de surpresa. já vou falar aqui, vou falar na live para deixar salvo pro resto da vida. Eu quero meu pedaço de Ramon depois, tá? Se você estragar lá pra gente, porque comprar aqui no Brasil é muito caro, não tem como. Pior que é Mas que mesmo. legal. Então não tem planos para isso, então. Não sei se Não, o eu Thiago tive ficou tão que. feliz Pera lá, assim. eu tive que. Agora eu tive que colocar o celular para carregar mesmo, porque senão ele ia acabar a bateria. Tá Tá me ouvindo acabando. bem? Tô ouvindo bem, tá Tá. excelente o áudio. E qual que é a frase, a Grace Coach, que é a frase da sua vida em si, a frase que você mais curte? A Grace J. A A Gleice Grace J. Seria. Tá, pera lá, Bruno. Qual Deixa eu frase que você mais só. curte? Deixa eu trocar aqui. Então, Aí o Thiago. eu Ah, acho não que acredito, vocês travou. vão. Travou de novo, Gleice. Vê se é o meu, por Travou? favor. Voltou. Voltou? Dessa vez foi o seu, não foi o meu, não. Vai. Tá. A minha frase, a Gleice J aqui, eu diria que. Eu acho que deu pra ficar bem claro, assim, como eu sou, e você vai até falar. Não, não vai ser uma coisa estranha pra você. Mas a Vai minha ser, vai frase é. ser, vai ser, vai ser nível João Brognon ou vai ser algo mais. Como é? Não, vai ser de boa. Vai ser de boa, mas é uma frase que. É uma frase que, se você parar para pensar realmente nela, e se todas as vezes que vier você pensar nisso, pode te ajudar a avançar, que é o que eu tento fazer comigo. É uma frase totalmente minha mesmo, que eu que inventei, que é: quem vence o medo é mais feliz. E eu sempre tô falando disso, tô sempre repetindo disso, porque se eu não tivesse vencido o medo 1000 vezes, em 1000 ocasiões na minha vida, eu teria deixado muita coisa para trás. Por exemplo, ter voltado para o Brasil. Se eu tivesse olhado para o meu medo de voltar para o Brasil, de voltar sozinha, de morar sozinha aqui, de não saber o que ia acontecer, de deixar os meus pais. Eu sempre fui muito apegada aos meus pais, sempre estava o tempo todo com a minha mãe. Tanto que é uma coisa que muita gente não. Que as pessoas falam assim: nossa, mas a Gleice. Nossa, mas a Gleice vai largar a mãe dela, entendeu? Porque eu sempre fui muito grudada com a minha mãe. Se eu não tivesse encarado esse medo, por exemplo, de ter voltado para o Brasil, entendeu? E hoje eu sou A gente não feliz. estaria conversando. Que legal. Então, o Thiago hoje estaria solteiro, você estaria na Espanha. Eu sei lá, Eu acho que imagina, né? solteiro ele não estaria, sabe, Bruno? Não, ó, Gleice, não. Mas, Eu acho que sim. Confio no meu amigo Thiago. Mas que legal. Eu acho que é perfeito. Quantas oportunidades na nossa vida passam na nossa direção todos os dias e muitas vezes o medo, né? Eu acho que o medo até mesmo, não sei se você concorda, eu acho que sim, mas é muito do que as pessoas vão achar, do que o medo de fato se vai dar certo ou não. É mais do que, nossa, o que será que ele vai pensar? Sabe, é um medo que a gente cria mesmo assim. Geralmente os nossos medos são criados por nós mesmos, né? Eu falo por sim, experiência própria. Quantas vezes... Olha lá, o Thiago estaria solteiro assim, ó. Eu tenho certeza. Mas quantas vezes eu mesmo assim, criava uma paranoia na minha cabeça. Nossa, não sei o quê. Ah, não vai dar certo. Ah, mas o que será que fulano... Mas não tem que pensar isso. Poxa, tem que fazer para de fato ver, né? Se vai dar certo ou não. Acho que é uma consequência. E mesmo se não dá certo naquele momento, surgiu como experiência, você aprendeu algo naquele processo e valeu a pena. Né? é isso E mesmo. para finalizar, agora é o mais alto, o Thiago está aqui para confirmar. Qual que é o livro da sua cabeceira, dona Gleice? Um só, Gleice, não vem com Ixi, 30 não, é um só. Olha o portfólio dela aí atrás, gente. Ó. Mas é um só, um livrinho só, que você curte demais. Um só. olha, para falar a verdade, eu não tenho um livro, tá? Eu não tenho um livro, eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de ler,
Mas eu não tenho um livro em específico, porque na verdade eu sempre gostei muito de ler, mas livro de história, sabe? De história de policial, romance, essas Sim, coisas sim, assim, sim. tá? Mas hoje, por exemplo, um livro que eu tô lendo e que ele tá me ajudando em muitas coisas, porque eu comecei a ler ele com a mente aberta também, é O Milagre da Manhã. É um livro muito que muita gente está falando, entendeu? Muita gente tem receio, porque normalmente as pessoas, na hora que você fala de livro de autoajuda, imagina muito a questão de coach, né? Muito motivacional e aquela coisa. Mas é um livro que eu tô lendo e que eu falo, vivo falando dele pro Thiago, eu falo assim, sabe por que que a maioria das pessoas não gosta do livro e fala que o livro é só falação? Porque é difícil colocar em prática o que está sendo pedido para ser feito no livro, entendeu? Então, se a pessoa realmente conseguir colocar em prática, conseguir começar a fazer, mesmo que for um pouquinho, mas ela conseguir começar a fazer o que está dizendo ali no livro, não tem como a vida dela não mudar, entende? São negócios É, tão fortes que não tem como não mudar, sabe? é tão louco assim, só para fazer um adendo ao que você está falando. Eu acho que um grande problema nosso, além de que você comentou sobre o medo, né? A gente gosta muito de metrificar o nosso sucesso com o sucesso dos outros. Eu vou trazer um pontinho que você falou no começo da live. Cara, ver meus vídeos antigos do início ali e ver minha evolução hoje é totalmente diferente. Mas se você fosse comparar com um grande player do mercado, nossa, eu estou muito atrás, questão de cenário, equipamento. Poxa, mas você, comparando com você mesmo, há um ano e meio atrás, poxa, a evolução que você teve, e você não valoriza, né? Muitas vezes é isso, a gente não valoriza. Nossa, cada coisinha ali que você falou, acho que passito a passito mesmo. Poxa, ó, melhorei meu cenário, a minha oratória está melhor, a forma que eu comuniquei com o meu público ficou muito melhor. Mas não, a gente vai lá e que nem vou falar exemplo, né? Ai, nossa, o Thiago Negro, meu Deus. Mas você não se compara. Se você falar assim, cara, nossa, eu evolui muito. Na minha régua, você seria evoluir muito. É, pode ser que, e torcemos para isso, né? Eu acho que a gente trabalha todo dia para isso, para conseguir, como você falou, conquistar a nossa independência financeira, independência geográfica em si, mas isso é uma consequência do nosso trabalho. Mas se você for analisar o desempenho que você vem evoluindo dia após dia, cara, é fantástico. Eu acho que isso, se as pessoas tivessem essa noção, eu fico, uma coisa que me deixa um pouco triste ainda, e eu tento mudar, principalmente pessoas mais próximas de mim, são pessoas que estão ali, elas vivem para os sonhos dos outros, mas os seus próprios sonhos elas não têm coragem de pôr em prática. Elas lutam pelos sonhos dos outros, cara, nossa, meu Deus do céu, vamos lá, não sei o que, não sei o que. Mas quando vai nos próprios sonhos, ah, não, acho que vai dar errado. A ideia não é tão boa, a ideia não é Exatamente. legal. E não consegue colocar em prática nunca. Fica sempre nesse. E daí o que acontece, eu até estava falando com a Bruna assim atrás, passa que nem a gente falou, um ano e meio, 2 anos. Mudou totalmente a nossa vida. São 2 anos que mudou a sua vida. Se você não Sim, tivesse iniciado isso, você não saberia, não estaria aqui hoje. Não teria conhecido a sim, Ivone, outras alunas e alunos, e estaria provavelmente, até seria engraçado, estaria lá, a gente se encontraria, eu acho, será que eu inicio agora? Meu Deus, mas... E estaria, não será, não será, não será. E hoje você está num processo diferente. O que eu posso fazer para melhorar o uhum. meu processo? Né? Eu posso melhorar o meu curso? Acho que isso é fantástico. Foi muito É isso muito mesmo. bom conversar com você, foi muito legal. Mesmo a live dando o Instagram querendo derrubar a gente de todo jeito possível. Foi um prazer enorme. Eu reitero que eu tenho certeza que o Thiago estaria solteiro hoje. O Thiago é uma pessoa incrível. Para quem não conhece, o Thiago é incrível, é um amor de pessoa. A Gleice fala um pouquinho a mais, mas o Thiago é um amor. Gleice, ó, Thiago é mais brincadeira da direto, parte. A Gleice é mais enrolação. Não, brincadeira. Foi um prazer, muito obrigado por ter aceitado, tá? Eu que agradeço. Obrigado por ter chamado a gente. Sempre é um prazer. Pode chamar sempre também. Que se é para bater papo, Pode a gente está deixar. aqui sempre. Tá bom? Pode deixar. Sim, sim. E vamos ver se E para uma próxima live o Instagram é um pouquinho mais legal com a gente, né? se ele quiser ajudar a gente, vai ficar um pouco melhor, né? Gleice, Isso. ó, a Bruna tá te devendo um bombom com morango, acerta com ela depois, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que participou com a gente aqui. Quinta-feira que vem de novo. Vai ser com um PA muito legal, o Matheus Félix, ele vai estar participando com a gente aqui. Espero que vocês gostem, tenham gostado da Gleice. Sigam ela também no perfil dela. Essa live também vai ser postada no YouTube. E é isso, galera. Um grande abraço para vocês. Gleice, fique com Deus. Tiagão, você também. Eu sei que você está aí atrás, com a Sophie no colo. Fica com Deus, hein? Valeu, viu? Tchau. Tchau.